Sejam muito bem-vindos ao Go Explosion Cast, nosso segundo episódio. Eu sou Joaldo Diniz, CEO e fundador da plataforma. Conosco, Eduardo Cavalcante, meu braço direito, minha perna esquerda, um dos maiores especialistas em digital do país. Hoje, um dia especial, trazendo um grande amigo, e toda vez eu falo isso, um grande amigo, um colega, uma pessoa que eu respeito muito, um empreendedor, ex-jogador de futebol, ex-apresentador, nunca ex. Na verdade, ele foi um pouquinho de tudo, viu? A gente vai conversar. Esse convidado tem história. Tem uma trajetória longa, não só no empreendedorismo, mas na inovação, na criatividade, em tudo mais. Inusitada, né? Inusitada. Seja muito bem-vindo ao Go Explosion Cast. Obrigado, irmão. Rodrigo. Obrigado. Que prazer estar aqui, Edu, Joaldo. Obrigado pelo convite. Sempre uma alegria estar com vocês. A energia é sempre boa e o time também me recebendo muito bem. Que bom, Rodrigo. Hoje a gente vai debater um pouquinho aí, conversar um pouco, passar um pouquinho da experiência que você já teve aí, já morou fora, como eu falei, já cuidou da área de inovação, que ninguém, acho que a maioria não imagina por onde você passou, né? Morou no Vale do Silício, foi empreendedor lá também, cuidou da parte de startup, são detalhes que a gente não vê. Que foi o maior evento de startup? Foi o maior evento de startup do mundo, fisicamente falando. A galera já teve outras iniciativas de startup, onde, enfim, aconteciam em diferentes partes do mundo, mas fisicamente, o evento indo até os países e fazendo o evento presencial, a gente chegou a ser o maior do mundo. Foi inclusive uma capa do jornal O Globo aqui no Brasil, foi bem bacana. Que legal. Eu vou começar só perguntando assim, como é ser tantos Rodrigos num só? Antes de eu falar, na hora que eu fui falar, seja bem-vindo, Rodrigo Barros. Não falou nem o nome, né? Eu fui falar, então, seja bem-vindo, meu grande amigo, Rodrigo Barros. De novo. Cumprimentar aqui. Obrigado, viu, meu? O marido da Mari, o pai do Rodriguinho. Isso aí. Rodriguinho bate falta como ninguém. Tá batendo fácil na bola. Mas, Rodrigo, falando de bater falta aí, conte pra gente, como é essa trajetória? Vamos falar um pouquinho do futebol, já que a gente tocou no ponto do Rodriguinho. De ser ex-jogador de futebol, mas para passar para essa transição toda de empreendedor, de inovador, de um cara super criativo, de um cara do bem e de um cara que tem essa parte muito forte da vida integrada. Eu conheço você profundamente, eu sei como é que você respeita muito isso. Cara, até o Edu brincou, né, de vários Rodrigos, que eu acho que é isso. Jogou bola, apresentador de televisão, depois empresário, diferentes setores, educação, saúde, alimentação e por aí vai. Eu tenho uma paixão pela vida que eu acredito que é o grande diferencial que eu tenho. Né? Eu sou apaixonado pela vida. E quando eu faço as minhas reflexões, Joaldo, eu diria que a minha mãe é a minha grande inspiração. Né? A minha mãe, não sei se eu já te contei essa história, aliás, eu acho que eu nunca te contei e eu nunca falei sobre isso publicamente, que eu vou falar aí. Aqui. É verdade. A minha mãe, hoje, ela tem Alzheimer. Né? Então ela é, sem dúvida, a inspiração que eu tenho em termos de paixão pela vida. E hoje ela vive uma situação bastante diferente daquilo que a gente imaginava para ela, até porque ela tem 64 anos, ela iniciou, né? Ela é muito nova ali. E quando eu nasci, a gente descobriu, na verdade a gente não, ela descobriu junto com o meu pai, alguns anos depois, eu já estava com 2 anos, que minha mãe tinha um tumor no cérebro. Então ela tinha um problema hormonal que desenvolveu esse tumor. E na prática, ela não poderia ter filhos em virtude desse problema hormonal. Então, assim, a reação do organismo era o tumor. Né? A minha mãe, quando eu fiz 3 anos, ela fez essa cirurgia, ela retirou um tumor e ela ficou por praticamente 1 ano sem reconhecer meu pai. 1 ano sem falar. E eu nunca vi a minha mãe reclamar da vida. A minha mãe nunca chegou para mim e falou que ela teve aquilo e que aquilo chegou a ser um problema na vida dela, porque nunca foi. E quando eu tinha meus 5, 6, 7 anos, eu pedia para minha mãe para me dar um irmão. E um dia ela sentou comigo, junto com meu pai, e ela falou, olha, a mamãe tem um problema de saúde, que foi justamente o problema que eu tive quando você nasceu, que não me permite ter um outro filho. Então eu não posso te dar um irmão.
Eu entendi e eu nunca mais pedi nada. Quando eu estava ali com 10 anos, a minha mãe, ela conta isso, né? Teve uma conversa com Deus. Hoje, para falar a verdade, eu não sei se ela saberia contar isso mais, por conta da doença do Alzheimer. Mas ela teve uma conversa com Deus e falou, Deus, que seja feita a sua vontade. Eu vou parar de tomar remédio. Se não for para eu engravidar, eu não vou engravidar. Mas se eu engravidar, eu vou entender que foi da sua vontade. E ela engravidou, meu irmão nasceu e ela teve um novo tumor. E aí, Joaldo, quando meu irmão nasceu, a gente já imaginava, então, ela já fazia exames. Imagina que isso foi 11 anos depois de quando eu nasci, então a tecnologia também já tinha mudado. E aí foi, teoricamente, um momento mais tranquilo para descobrir o tumor. Só que quando ela vai para a cirurgia, eu ali com 11 anos e meio, basicamente, minha mãe dá a mão para mim e faz assim, olha... eu lembro até hoje dessa cena, porque ela estava deitada para entrar, ela dá a mão para mim, segura na minha mão, Edu, e ela fala assim, olha, se a mamãe não voltar, tá tudo bem. Ajuda a cuidar do seu irmão, porque ele veio a seu pedido. E para mim aquele momento foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo parece que eu acho que naquela época eu não entendia o que isso queria dizer muito, sabe? E na prática, eu acho que aquele momento, aquela cena, obviamente me fez ganhar uma maturidade que talvez eu ainda não tivesse adquirido naquele momento. Você tinha quantos anos? 11 anos e meio. Entender da responsabilidade que eu tinha ali, né? E ao mesmo tempo de torcer pela vida da minha mãe. Minha mãe volta da cirurgia e muito rapidamente ela volta a ficar lúcida. Né? Assim, coisa de meses. Enquanto outra demorou mais de 1 ano, essa foi assim 30, 40 dias. E a minha mãe nunca reclamou de ter tido aquele problema. Eu nunca reclamei da vida de nada. Você nunca me ouviu reclamando? Nunca. Você nunca me ouviu reclamando? Em tudo que eu vivo na vida, em todas as circunstâncias, sejam elas as mais positivas ou as mais negativas, eu sempre olho para aquela ideia do copo meio cheio. Eu sempre olho para aquela ideia do copo meio cheio. E a verdade é que, por ser apaixonado pela vida, tudo que eu faço, eu coloco essa paixão. E de alguma forma, e eu não sei explicar como, talvez hoje eu tenha um pouco mais de consciência, meu nível de consciência é melhor e maior, mas de alguma forma eu sempre senti um transbordo muito grande na minha vida, em termos de tudo, né? De saúde, de relacionamento, de pessoas, e inclusive financeiro, né? Provavelmente você conhece gente muito mais rica financeiramente do que eu. Dificilmente você vai conhecer gente que se sente mais rica do que eu me sinto. Impressionante. Isso é a pura verdade. A forma com que você leva a vida na simplicidade, não na simplicidade da palavra, mas na simplicidade de como você... Bom, você frequenta a minha casa, somos grandes amigos, mas é surpreendente. E talvez exatamente por tudo que você passou, né? De ter acompanhado essa frase que a sua mãe colocou para você, é profunda. Cuide do meu filho, ou cuide do seu irmão, se eu vier a faltar, vamos colocar assim. Talvez fez com que você não só pare de reclamar, mas leve a vida mais leve. Leve a vida de uma forma que os problemas, e nós temos muitos problemas no dia a dia, não atrapalhe a família, não atrapalhe... Você sabe uma coisa, Joda, que assim, hoje, né, e já de algum tempo eu acho que eu fiz essa reflexão, aquela frase da minha mãe, Edu, ela traz a seguinte reflexão. O Edu, o Joaldo, quem está assistindo a gente... Aliás, deixa eu contar uma coisa para você aqui. Você vai morrer. Eu não tenho dúvida do que vai acontecer. Um dia eu vou faltar nesse plano. Um dia eu vou faltar nessa vida e eu vou me juntar com Deus. Cara, não tem por que a gente não fazer disso aqui algo especial. Porque isso aqui é um presente. Se todos os dias você acordar, respirar, abrir o olho e falar, uau, tenho mais um dia? Uau, que coisa maravilhosa, né?
E eu, de alguma forma, e hoje eu consigo viver isso de forma mais consciente, mas muito inspirado por essa história que eu te contei da minha mãe, eu sempre agradeci os meus dias. Eu sempre agradeci a minha vida. Então, todos os meus dias, com mais ou menos dificuldade, com circunstâncias melhores ou piores, todos os dias eu agradeço por ter mais uma oportunidade, por ter mais 24 horas. E eu acho que essa talvez seja essa leveza que você fala, de poder, enfim, acordar e de alguma forma transbordar com a vida, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com o conceito da vida integrada, né, que você tanto defende. Tem. Eu vou citar o Guto dizendo que você é empresário, você é homem de negócios, você ensina e você ainda é... Como é? Corado não, você é bronzeado. Você ainda é bronzeado. Você faz tudo isso e ainda é bronzeado. Você tem vida saudável, faz exercício, cuida da esposa, cuida do filho, cuida da empresa e ainda consegue ser bronzeado. Ô, Du, você sabe que isso daí pegou tanto que um dia eu encontrei o Bruno Perini e a Malu virou e falou assim, nossa, e não é que você tá bronzeado mesmo? Eu tô faltando só o bronze. Eu postei uma foto um dia desse, foi no ponto do Vida Saudável, Vida Integrada. Top, velho. E aí ele, rapaz, tá forte que você. Eu falei, tô tentando chegar naquela sua foto que você postou na piscina ali, comparando antes e depois. Não, tá muito bem, cara. Só o físico não pode, né? A cabeça tem que estar voltada para isso. E, de novo, quando o Edu coloca na questão da vida integrada que você defende muito, você leva isso para dentro das suas empresas. Sim. E aí fala um pouquinho pra gente, então, da Boali, da construção que você tem, de novo, depois que você saiu de jogador de futebol, que você fundou a parte de inovação, que você morou no Vale do Silício. Como é que nasceu a Boali e o que é a Boali hoje no Brasil, o que representa isso? Eu vou começar até de trás para frente, só falando. A Boali hoje passa de 90 restaurantes no Brasil. São vai passar de 600 pessoas também hoje, né, em termos de colaboradores diretos. E eu diria que a gente está abrindo agora a operação em Miami, está abrindo a operação em Lisboa, Portugal. Daqui 3 semanas estou indo para Dubai também, que a gente está negociando operações em Dubai, na verdade Emirados Árabes, Arábia Saudita e tal. Então a gente está agora nesse momento de exportação que começa um trabalho há 2 anos atrás e agora a gente está rolloutando e abrindo. Mas esse é o tamanho do nosso negócio hoje. E a gente vai além de servir comida, né? Assim, se a gente for olhar qual é o business é comida saudável, né? Que a gente chama de comida de verdade. Então, saladas, wraps, balls, sucos, tem os sandubas também. Mas na prática, o nosso propósito é transformar hábitos e fazer o bem. E aí, justamente, é com esse propósito que a gente vem transformando vidas. E a gente tem casos, né? Eu acho que você conheceu, Jodo, que você citou. A Sandra, que trabalha com a gente, eliminou 46 quilos em 2 anos trabalhando com a gente. Né? A Ana, que o sonho dela era trabalhar com yoga, hoje ela está lá montando o estúdio dela de yoga. O Douglas era trabalhar com educação, hoje ele atua na área de educação. Então, nós no final do dia, a gente acaba sendo realizador de sonhos. Né? A empresa é uma empresa que transforma hábitos. A gente tem franqueados, por exemplo, que nunca tinham, né, durante a vida praticado atividade física. Hoje o meu principal franqueado joga tênis todos os dias. E ele eliminou 25 quilos e ele fala, quem fez isso comigo foi a Boali. A ponto da esposa dele virar para mim e falar assim, Rodrigo, você mudou a vida da minha família. Né? E no final do dia não sou eu, é a companhia como um todo, é a cultura da companhia. Então, eu costumo dizer que se você tem uma empresa que não tem construído uma cultura forte, né, a cultura é o maior patrimônio da empresa. A cultura é o maior patrimônio da empresa. E se você não tem construído uma cultura forte para sua empresa, certamente a cultura vai ser construída de uma forma que você não quer. Né? Então, eu acho que hoje a Boali, obviamente, a gente olha para frente, o sonho é grande. A gente tem o sonho do IPO, que você sabe. Né? A gente tem agora uma previsão para o Brasil nos próximos, até 2027, de 300 operações. Né? A gente passando aí de 300 operações no Brasil. E o pipeline está grande. Então, a gente já tem contrato com a Flórida, a gente já tem contrato com Nova Jersey, a gente tem contrato com Portugal e tem um contrato de prioridade também para a Espanha já. E negociando agora Emirados Árabes e Arábia Saudita. Que lindo, que lindo. Como empreendedor que eu sou também e acompanho a Boali há
o crescimento que vem acontecendo, mas acima de tudo, essa cultura que você falou tem tudo a ver. Eu volto de novo para a sua história, do que a sua mãe falou e do que você construiu. Você conseguiu implementar a cultura, a sua cultura dentro da empresa. E não é uma empresa que você fundou, né? Parece que é uma empresa que foi adquirida por você. Na verdade, a Boali eu sou fundador, só que lá atrás eu compro uma participação na Salad Creations, que era uma empresa americana que os meus sócios trouxeram para o Brasil. Em 2013 eu faço esse investimento. Em 2015 a gente compra os americanos no Brasil. E aí em 2019 que de fato eu venho para a companhia. Então quando a gente compra os americanos em 2015, a gente cria e funda a Boali. Então até 2015 era Salad Creations. De 2015 para frente, 16, aí sim ela se torna a Boali, que vem de boa alimentação. Mas eu quero aproveitar, Jota, você sabe que eu gosto muito do tema de liderança. Né? E liderança começa na autoliderança. Então imagina você que quando eu assumo a companhia em 2019, eu pesava 100 quilos. Eu olho o propósito da companhia que eu criei, que eu ajudei a criar, e estava lá: universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. A hora que eu olho para mim, eu falo, pô, mas espera aí. Eu não estou representando isso nesse momento, né? Não existe coerência. E aí eu quero falar uma parada que é o seguinte: o líder, ele precisa ter coerência entre aquilo que ele fala e aquilo que ele faz, entre aquilo que ele fala e que ele representa. Se você não tem coerência, é porque você não está cumprindo com você mesmo. Se você não cumpre com você mesmo, como é que você quer que os demais possam cumprir? É impossível que você dê um direcionamento ao seu time, ele vai olhar para você e vai falar, mas espera aí, você não é isso que você está falando. Por que eu tenho que ser? Eu escrevi um artigo no LinkedIn, acho que há umas 2 semanas atrás, falando exatamente sobre o exemplo que você dá para seus colaboradores, para a equipe liderada por você. Não adianta você querer, de novo, que eu sou o triatleta e eu nunca corri 2 km. Exato. Não adianta você dizer que você é o cara mais inovador da face da Terra e você nunca construiu nenhuma inovação, ou nem sequer sabe o que é o conceito de inovação como um todo. Isso está impregnado já em você, essa cultura, você virar triatleta, você mudar a forma de viver, você implementar o conceito de vida integrada. Isso que você falou de triatleta, Edu, só para você entender, Joaldo. Hoje, depois que eu entrei no triatlo, então a fase começa, eu perco peso e aí vou fazer triatlo. Depois que eu entro no triatlo, a galera começa a entrar. Então hoje, do time da franqueadora, a gente tem 4 pessoas, triatletas, que já fizeram o Ironman 70.3, assim como eu fiz 3, estou indo fazer o 4. Nós temos 12 franqueados triatletas, 12 franqueados triatletas já. E nós temos 4 franqueados que acabaram de correr agora comigo. Eu corri a maratona fila, eles correram uma corrida de revezamento. Então alguns correram 21 km, outros correram 10 km. Mas 4 franqueados correram. E o mais legal, agora na Maratona Fila nós tivemos 5 funcionárias de loja correndo 10 km. Cara, olha onde está chegando. Olha até onde a cultura está indo e está impactando. Então a gente está chegando na ponta, cara. E eu não tenho dúvida que isso chega no nosso cliente. Entende? Que é o importante, né? Você que é o importante. Vendo a boa alimentação, o cliente está vendo a cultura, está vendo o seu colaborador feliz. Exato. Com ele estando feliz, ele está fazendo um atendimento sorrindo. Exato. Assim. Ele está entregando uma experiência diferenciada, que talvez não seja só a experiência da cultura da Boali, mas a experiência que ele está promovendo em si, de mudança da vida dele. Ele passa a ser um exemplo. E aí tem um ponto importante quando a gente fala de liderança, né? Você sabe que eu falo muito sobre autoliderança, que é basicamente esse exemplo, essa coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. E eu descobri uma coisa, Edu. Quando eu olho para minha história, quando eu comecei a empreender, Joaldo, eu gostava de ser aquele cara que fazia tudo. Não, fala comigo, eu tomo decisão e tal. E aí eu descobri que eu estava me tornando, em que pese além de chefe, um líder, mas era um líder que formava seguidor. E aí eu cheguei à conclusão, Edu, nos últimos anos, quando eu mudei de estágio de liderança, eu cheguei à conclusão que, para mim, o ápice da liderança, a maturidade da liderança está justamente quando o líder forma novos líderes. Então, se você está empreendendo, se você é um líder, você tem que entender que a sua maturidade está em justamente formar novos líderes. E não ser aquele cara centralizador e não ser aquele cara que se denomina líder porque você tem seguidores. Quem tem seguidor não é o líder.
o líder de verdade, ele forma novos líderes. Sucessão. Exatamente. É sucessão e não herança. Exato. Eu costumo dizer que bom, de novo, eu comecei a trabalhar, já contei a história para você, mas para quem não conhece, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, só de ser educacional aí, sei lá, 22 anos, mas eu costumo dizer que eu só cheguei onde eu cheguei, primeiro porque tem uma sucessão e tem uma equipe fantástica que faz com que cada vez que eu vou galgando o degrau ali, que eu vou subindo um degrau, eles vão subindo junto comigo. Então, se eu cheguei aqui, eles estão ao meu lado aqui e muito próximos, ou alguns inclusive já passaram. Ninguém é o rei de alguma coisa, ninguém sabe mais do que todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai saber mais que você, e eles procuraram os caminhos dele e, desejo toda a felicidade do mundo. Mas assim, a sucessão é muito importante no meio empresarial. Por exemplo, dentro de uma das empresas que eu toco, meu sucessor é claro. O sucessor do presidente é claro, o sucessor do diretor é claro. Agora, a sucessão tem tudo a ver com, de novo, eu volto à palavra cultura, é muito importante no meio empresarial, tem que ter a cultura impregnada. É claro que o seu sucessor, que foi treinado por você, vai querer, ao longo do tempo, implementar a sua própria cultura, desde que esteja vinculada ao pré-conceito que a empresa quer entregar. E aí eu acho que vem muito da visão e do propósito que a empresa entrega também, né? Então, quando a gente pensa na visão da Boali hoje, a gente quer ser a maior do mundo. Então, eu ia justamente linkar essa questão da visão, essa questão da sucessão com a questão da imagem dentro do digital. Tá. Hoje, a Boali, ela teve uma estratégia diferente, muito ligada ao esporte. Ela patrocinou o time Brasil, então ela teve uma relação ali no digital muito intensa. Mas hoje, como é essa visão, como é essa participação da Boali dentro desse conceito digital, levando a cultura? Cara, assim, hoje a gente continua patrocinando o esporte brasileiro, né? Então a Boali é patrocinadora da Porsche Cup Brasil e eu tenho lá o Edu Guedes, que é meu sócio, que corre na Porsche. A gente patrocina o Rally dos Sertões, né? Então fizemos as etapas de mountain bike, fizemos agora a etapa principal do Rally e tem a etapa de kitesurf também para acontecer. Nós somos patrocinadores do Ironman Brasil e aí, de novo, já temos 12 franqueados que, de alguma forma, estão relacionados com a marca Ironman. E também patrocinamos agora a Maratona Fila. Então, a gente continua muito integrado ao esporte. E aqui tem uma estratégia de marca, Edu. Eu vou aproveitar para falar sobre marca, até antes de aprofundar no digital, que eu sempre falo, quando a gente pensa em marca, a gente pensa em posicionamento, awareness, venda, recorrência, que seria a fidelidade. E o embaixador, né? Que aí o cara, depois que ele se torna recorrente, ele começa a falar da gente, ele começa a vender pra gente, por aí vai. Mas sempre posicionamento antes de awareness. Por que isso? Porque pra gente, a gente entendeu, e você sabe disso, né? Hoje a Boali, com 90 lojas, a gente faz muito mais barulho do que outras redes, outras marcas que têm 200, 300, às vezes 500 lojas. Eu tenho um amigo meu que ele fala, cara, eu tenho 600 unidades. Eu não consigo ser tão conhecido como você é com 90. Mas isso tem a ver com uma estratégia de marca, que é posicionar antes de ter awareness. E como que a gente posiciona? A gente posiciona tendo a marca vinculada ao Rally dos Sertões, ao Ironman, à Fila, à Porsche Cup, ao Edu Guedes e por aí vai. Então a gente, né, eu acho que esse trabalho de posicionamento, ele segue sendo primordial para a gente. Quando a gente vem para o digital, a gente vem com uma estratégia de influenciador, né? Então, hoje a gente tem mais de 50 influenciadores vinculados à marca e que falam sobre a marca, né? Alguns com recorrência mensal, outros com calendários, mas são mais de 50 influenciadores falando, entre eles atletas e influenciadores digitais, atletas influenciadores ou influenciadores de uma forma geral. E aí pode ser uma pessoa mais vinculada ao alimento, a outra mais vinculada à moda e por aí vai, né? Mas esses influenciadores, sempre que vão falar de Boali, eles têm posicionamento e depois awareness. Ou seja, não vai falar da marca sem posicionar a marca onde ela quer estar. E aí vem o nosso propósito de transformar hábitos e fazer o bem. Então a gente sempre vem trazendo isso. Agora, vou dar um spoiler aqui que não falei em lugar nenhum, não sei quando vai para o ar, mas provavelmente vai para o ar antes de acontecer, mas não tem problema nenhum. A gente está lançando um novo cardápio e o tema do cardápio é comida de verdade. A gente tem como pano de fundo a geração Boali, que é o que vem de a transformação de hábitos, que é o nosso propósito, mas dentro do cardápio a gente vem com um tema de comida de verdade. E aí eu quero dizer para você, sabe por que comida de verdade? Que às vezes me questionam disso. Pô, comida de verdade, então a comida que eu como é de mentira?
Provavelmente sim. Você sabia, Joaldo? Você sabia, Edu? Que o frango que você come na praça de alimentação tem uma proporção dele ali que não é frango? Sabia disso ou não? Não. Não. Você sabia disso, você que está me assistindo? Você sabia? Começa a rasgar o frango que você está comendo. Vê se ele parece frango de verdade. Na Boali você vai comer frango de verdade. Na Boali você come comida de verdade. Por que não é frango 100%? Sabe por quê? Porque eles colocam 30%, 40%, às vezes 50% de soja para baratear o preço. E você tá lá achando que tá comendo frango. Fast food. Entendeu? E a gente tem, por exemplo, um processo de sous vide, Edu, né? Falando desse trabalho da marca. Sabe o que é o sous vide? O sous vide é uma lenta cocção. Então o processo é o seguinte, o produto chega in natura, ele é usado em todos os restaurantes Michelin no mundo, todos. Todos os restaurantes Michelin no mundo, você não acha que aquele pato que você come no restaurante Michelin, chegou lá e ele fez o pato na hora. O pato já estava pronto. Ele aqueceu o pato. Entendeu? Como que é feito? Ele chega in natura, é embalado. Da embalagem, ele vai para a cocção. Ele fica num processo de cocção lenta. E essa cocção lenta é o que garante a propriedade nutricional do alimento. Por isso que na Boali você tem comida de verdade. Porque a gente garante a propriedade nutricional do alimento. Os nutrientes eles estão ali preservados. Depois dessa cocção lenta, ele faz um ultracongelamento para quê? Para garantir shelf life. O que é o shelf life? É a vida útil do produto. Então a gente vai ter 150, 180 dias de shelf life. É por isso que na Boali a gente não tem desperdício. Eu até convido vocês, quem está assistindo, a conhecer a nossa operação por trás. Não tem desperdício. Por quê? Por conta do processo que está ali desenvolvido. Então, a gente vem com esse tema comida de verdade. Justamente porque a partir desse novo cardápio, a partir de agora, a gente vem com campanhas mais questionadoras. E aí, quando eu falo questionadoras, é dizer o seguinte. Você sabia que a comida que você está comendo no coleguinha do lado não é a comida que você acha que você está comendo? É mais provocativo. Mais provocativo. Mas dizem, né? Dizem que a provocação, o brasileiro gosta um pouquinho do escândalo, né? Cara, eu acho que assim, se a gente for olhar, né, para qualquer negócio, para qualquer empresa ou até para qualquer empreendedor. Aliás, tem uma frase que eu ouvi da dona Lígia Panóquia. Olha de onde estão me ligando aqui, o pessoal de Janguei lá. Aí, da dona Lígia Panóquia. A dona Lígia virou para mim um dia, eu tinha uns 26 anos. Ela falou assim, Rodrigo, continue vivendo o seu sucesso. E tem uma coisa que você precisa saber. Eu falei, o que é, dona Lígia? Ela falou, você nunca vai agradar a todos. E quando você agradar, você não está dando o seu melhor. Nossa. Presta atenção. Se você achar que ter sucesso na vida é agradar todo mundo, o que vai acontecer com você é fracasso. Porque agradar todo mundo não te agrada. Se você está agradando a todo mundo, você não está se agradando. E quando você não se agrada, quando você não cuida bem de você, quando você não vive a sua verdade, você não vai conseguir ter um resultado extraordinário. Parou para pensar nisso, João? Não é, Edu? Se você tá ali agradando todo mundo e todo mundo fala, nossa, como ele é bonzinho, nossa, como ele é queridinho, nossa, como ele é isso, como ele é aquilo. Todo mundo acha você legal, pô, não é possível. Mas acho que isso é um ponto muito, muito importante. Acho que a gente começa agora a olhar. Existe o Rodrigo da Boali. Eu nem cheguei tanto no digital do Edu lá, mas... Não, mas eu vou resgatar. Existe o Rodrigo da Boali, que é o Rodrigo administrador, empresário, que está construindo uma franquia que está crescendo muito. Mas hoje o Rodrigo também foi para o digital. A Boali chegou no digital, mas o Rodrigo também chegou lá. Sim. Chegou como exemplo, chegou de novo com a vida integrada. Como é que foi essa chegada no digital? Não, foi com a Go Explosion, né? Posso contar a história de como é que foi? Conta aí. A história foi o seguinte, cara. A história, na verdade, ela nasce um pouquinho antes, né? Porque há 2 anos atrás, eu tava dando uma palestra lá no Sul. E aí eu falei, pô, Denis da Polo Palestrante. Falei, Denis, eu tô indo pra Floripa. Ele falou, rapaz, tem que falar com um cara lá chamado Guto Galamba. O cara é uma figura, amigo do Murilo Gun. Liga pra ele. Aí eu falei, pô, me passa o telefone dele. Aí o Denis mandou uma mensagem pro Guto, falou, ó, o Rodrigo vai te procurar pra almoçar com você. Eu peguei o telefone e mandei uma mensagem pro Guto. E aí, irmão, beleza? Pô, o Denis me passou teu contato, o Murilão te apresentou pra ele e tal, né? Bora almoçar amanhã. Ele falou, e aí, velho, beleza? Vamos sim, vamos almoçar sim. Qual é a pauta? A pauta. Ele me contou essa história.
Eu falei, o quê, velho? Eu olhei assim, velho, falei, cara, que cara mando agora ou mando depois? Aí eu peguei e mandei um áudio. Falei, irmão, não tem pauta não, velho. Porra de pauta. Então é o seguinte, velho, não precisamos almoçar não. Aí ele, gostei de você! Bicho doido, né, cara? Aí a gente se conectou e, cara, o que era pra ser um almoço virou 12 horas de agenda. Foi no dia que eu te conheci, não foi não? Não. Foi depois. Isso foi um ano antes. Foi um ano antes. Aí um ano depois, a gente já tinha se conhecido numa palestra que eu dei no Giants, lá do Marcos Marques. Eu dei a palestra, a gente se conheceu lá embaixo, o Marcos Marques apresentou a gente, o Stanley estava junto. E aí, aquele dia a gente se conheceu, só que depois a gente se encontrou com o Guto lá em Floripa, que foi maio de 2023. E aí sim foi... Eu tinha sentado um dia antes com o Guto, e ele tava me contando da vida dele, dos negócios, tal. E eu peguei e comecei a rabiscar um negócio para ele no papel. Só que eu tinha feito isso um ano antes com 2 amigas dele num restaurante. Ele virou e falou, meu irmão, isso daqui dá uma mentoria, isso aqui é um produto, já pensou em vender isso no digital? Eu falei, claro que não, velho, eu sou empresário, tô fazendo isso aqui porque eu acho bacana. Tô ajudando a pessoa aí, tá tudo certo. Ele falou, não, isso aqui é produto, não sei o quê. Bom, um ano depois ele virou para vocês e falou, cara, tem que colocar o Rodrigão lá e tal. E aí foi onde eu, de fato, venho pro digital e sou grato a vocês, sempre. Até hoje a gente continua aqui e tenho certeza, desenhar uma história muito bonita pela frente. A gente está só começando, né? A gente lançou ali 3 turmas da mentoria, que foram super legais. E aí a gente lançou uma comunidade e agora, inclusive, vem novos produtos, com uma nova esteira e com os aprendizados que a gente está fazendo. Porque na prática tem uma coisa interessante aqui. Vida integrada, que é o tema que a gente está trabalhando, é aquilo que eu vivo. Mas uma das coisas que eu tenho percebido, e eu acho que vale compartilhar com o público o aprendizado que a gente tem vivido, é que na prática, vida integrada, pouca gente entende o que eu estou falando ali. Pouca gente entende o que eu quero atingir com esse produto. Então, eventualmente o que pode acontecer é entender que talvez não seja o momento da gente escalar o que é vida integrada. E aí a gente vai vir agora com uma nova esteira, com um novo produto, que já é um produto meu antigo, inclusive, que eu fazia no mundo físico, que vem do meu livro do Versão Beta, que tem o objetivo de transformar sonhadores em realizadores. Você sabe o quanto eu sou executor e o quanto eu pego, se a gente tiver uma ideia aqui, eu vou executar amanhã. Né? E se for em relação a Boali, você sabe que em outubro vai estar rodando na rede inteira. E na prática, as pessoas elas procrastinam muito suas ideias, seus projetos. Mas existe uma metodologia por trás que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo que eu acabei produtando isso. E é justamente esse workshop que agora a gente vai fazer e que tem o objetivo de pegar o cara que tem uma ideia e que não consegue transformar aquilo num negócio e fazer com que ele tenha um negócio. Ou ele tem uma ideia, ele já tem um negócio, mas ele quer crescer o negócio dele e aí eu vou ajudar ele a crescer o negócio dele. E eu acho que aí a gente tangibiliza melhor a entrega e tenho certeza que aqui na Go Explosion a gente vai arrebentar. Sem sombra de dúvida. É a melhor plataforma que existe no mercado. Acima de tudo, porque aqui você fala com o dono. É verdade. Sabe o que eu acho legal? Você não precisava entrar no digital. Sim. E a gente conversou várias vezes. Muitos dos que eu conheço, e o mercado como um todo, muita gente entra literalmente pelo dinheiro. E aqui ninguém está sendo... Não é um problema isso, está tudo bem. Não tem problema nenhum, está tudo bem, é normal. Você não. A gente falou, inclusive, Rodrigo, a comunidade nesse início é uma construção. Joaldo, não é pelo dinheiro. É isso aí. Não vou dizer que não é pelo propósito, porque todo mundo usa, a palavra fica muito... mas é por tudo que você vive. Claro. A vida integrada que você entrega na mentoria, a vida integrada que você entrega na comunidade, é aquilo que você, no fundo do seu coração, representa. É isso. E é isso que faz essa construção, é isso que faz... Talvez, eu vou responder a pergunta do digital por ele agora, talvez foi o que fez você ir para o digital. Porque você já é um empreendedor de sucesso, você já construiu um grupo, uma holding que está se destacando, está indo para o mundo inteiro, mas talvez ela não teria o alcance que o Rodrigo quer dar. É isso. E aí veio um pouquinho... Eu estou respondendo por ele. Eu vou pegar carona nisso, eu vou dizer assim, eu conheci uma pessoa... Não vou dizer quem é, mas ela está aqui nessa sala, que começou, cresceu e fazia muita coisa.
sempre fez muita coisa e sempre transformou muitas vidas. Mas sempre estava nos bastidores. Não vou dizer que é o Joaldo que está do meu lado aqui. Minha mulher não gosta, não. Eu falo que trabalho nos bastidores, ela fica brava. Beijo, amor. Te amo. Quando ele migrou para o digital, e acho que foi a muito contragosto ali no primeiro momento, né? Ele entendeu que ele podia transformar muito mais vidas. E eu percebi isso também com você. Acho que o Joaldo transformou 16 mil vidas dentro da Ser Educacional ali, ou muito mais, 16 mil só por alto. Hoje são, no ecossistema como um todo, e aí não estou falando só de Go Explosion, são mais de 15 mil colaboradores. Né? Mas aí quando ele entra no digital e começa a fazer um podcast como esse, ele não precisava estar aqui fazendo um podcast. Ou fazendo um texto ali para o LinkedIn, fazendo uma postagem no Instagram. Digital é desgaste, digital é trabalho, digital cansa. Mas você também tomou essa decisão de ir para o digital e eu participei das primeiras aulas da mentoria, eu vi o quanto a entrega do Rodrigo não foi uma entrega de 100%. O Rodrigo entregou 250%, entregou 300% ali. Obrigado. E isso para mim acho que tem uma diferença muito grande. E aí eu não estou respondendo por você, feito Joaldo, mas assim... O Joaldo veio para responder pelo convidado. mas é trazendo a importância disso e a importância de pessoas como vocês dois, que não são pessoas que leram sobre isso, são pessoas que fizeram. Você montou a empresa, você geriu, você faz, você teve ali à frente, mesma questão, mesmo caso do Joaldo. E quando vocês vêm para o digital, a gente começa a separar aquelas pessoas que são de palco para mostrar quem são realmente os empreendedores que podem inspirar e trazer o seu exemplo para mostrar de verdade. Edu, eu falei esses dias, quando a gente fez lá o Poder das Franquias, eu, Reinaldo Zanon, Gustavo Zanon, o Léo Caniza, o Edu e o Wilton da Cheirinho Bom, eu falei o seguinte, acabou a fumaça. Acabou a fumaça. E eu acho que o digital vai viver isso, né? Já começou, eu acho que uma transição, né? Aqueles gurus da internet que nunca construíram nada e foram ensinar sobre aquilo que eles não construíram, cara, pouquíssimos vão restar. Eu acho que alguns ganharam muita grana e hoje conseguiram, né, sair de uma bolha pequena, em que pese muitos ainda com muita grana não construíram ainda. Né? Você vê que o cara, assim, ele ainda ensina coisas que ele não fez de verdade e que ele tem dificuldade, mas ele ganhou dinheiro. E aí uma coisa é ter ganho dinheiro, a outra coisa é ter de fato construído algo que o cara consegue replicar, né? Agora, a maioria que veio ensinar aquilo que nunca fez, essa maioria está ficando para trás. Essa maioria está saindo do mercado. Então, eu acho que vai ter agora um movimento de entrada de pessoas que realmente construíram, que é o caso dessa galera que eu estou falando. Do Edu e do Wilton da Cheirinho Bom, os caras têm mais de 1.000 unidades franqueadas em contrato, com mais de 700 unidades implantadas. O Reinaldo Zanon, o Gustavo Zanon, o Caniza, que tem mais de 3.000 franquias, são 1.800 só segura alta. Então, assim, Reinaldo e Gustavo tá conosco também na Go Explosion, né? Tá top, aqui. Top, o Zanon top. acabou de fazer a mentoria dele também conosco. Cara, que legal, que legal. Então, assim, são pessoas que hoje estão migrando para o digital também e que são verdadeiros construtores. Eu até, assim, sugiro a quem nos assiste, a quem nos acompanha, que você, de fato, quando você for tomar uma decisão de um produto digital, olha para o expert para entender se ele já construiu aquilo que ele está falando para você. Porque senão o negócio vira professoral e ele vai te ensinar algo que ele não sabe como é que é. Né? É a mesma coisa a gente olhar e perguntar como é que é jogar na Europa para um cara que nunca saiu do Brasil. Ele não sabe jogar na Europa. Como é que é montar uma empresa nos Estados Unidos? Se o cara não montou, ele não sabe. Quer que eu te conto? Senta aqui, eu vou te contar. Eu já montei 2. Eu sei como é que é montar uma empresa nos Estados Unidos. Eu sei como é contratar um funcionário. Eu sei como é contratar um advogado. Eu sei quanto custa a hora do advogado nos Estados Unidos. Né? Então, assim... Fiz IPO lá. Lá não, fiz IPO aqui, mas passamos 45 dias rodando com os fundos e com banqueiros e com advogados. Aliás, vou revelar aqui uma das coisas. Quando eu olho para a nossa relação e tudo que a gente vem construindo, o convite que eu recebi do Janguia Diniz para estar aqui na casa dele, dando palestra pro grupo dele de mentorados e tudo mais,
Você pode ter certeza, João, que uma das coisas que eu levo e venho aqui pensando em levar é justamente o know-how de IPO. Claro, eu quero saber de IPO, eu vou saber com quem? Eu tenho que saber com os caras que já fizeram, eu vou saber com quem? Como executivo de grandes empresas, IPO é o topo do topo do topo. Cara, tem uma parada pra mim, por exemplo, de vez em quando eu ouço de alguns amigos multimilionários, bilionários, falam, não, esquece esse negócio de IPO. Cara, isso que é legal, eu montar uma empresa, levar ela até um estágio que qualquer um pode ser meu sócio. É muito top isso, velho. Qualquer um, você vai lá e compra uma ação que você é meu sócio. É muito massa. Mas a experiência em si, de novo, eu rodei Brasil. IPO, basicamente, você vai fazer reunião São Paulo e Rio. Muitos. Eu lembro que às vezes... E aí, falando um pouquinho sobre empreendedores, vamos deixar o digital um pouquinho de lado. O Edu não vai gostar, não. O Edu não gosta, não. O Edu quer vender, pô. Imagina você sentar numa mesa, todo mundo preparado. Eu lembro na primeira reunião que nós fizemos, acho que foi no Copacabana Palace. Nós sentamos na mesa, chegou um garoto de 18 anos, os planilheiros, né? Super inteligente a garotada, e começou a fazer pergunta pra gente. Eu lembro assim que a gente perguntou, rapaz, como assim tu quer saber da minha empresa? Você tem 18 anos de idade ainda, eu estou aqui para fazer um IPO, para rodar ele. Não, doutor, eu já tenho tudo planilhado, eu sei qual é o valuation da sua empresa, eu sei a perpetuidade dela, eu sei tudo dela, agora eu quero ouvir da sua boca. Assustou na primeira reunião. Passamos 45 dias rodando. Brasil, Europa, Estados Unidos. Você sentar na frente de um fundo com 3 trilhões de dólares sob investimento, que ele cuida ali, e ele perguntar para você entender da sua empresa, só que ele querer ouvir do fundador e dos executivos, e você voltar depois para o Brasil com um book fechado, com um case de sucesso nacional. Nós somos, acho que, a primeira do Nordeste em educação, a segunda do Nordeste com IPO. O primeiro, se não me engano, foi M. Dias na época, em 2013. E você, aqui na época, era o sininho ainda que você apertar lá. De novo. Sensacional. Eu acho que tem uma coisa até que... Como experiência, não tem nada... Isso vai para a eternidade, como executivo, depois como empreendedor. E vou te falar mais, você vai estar comigo lá no dia que for tocar o sino da boate. Olha aí. Estarei lá com o maior prazer. E eu acho que isso tem muito a ver com a cultura. Eu já escutei você falando... Vou dizer que eu vou ajudar você a fechar o book. Eu já escutei muito você falando isso sobre até investimento em empresa, onde você fala muito da importância de ter ativo. Sim. Mas você fala muito na importância da figura do empreendedor. Que não adianta comprar uma empresa, principalmente uma startup, principalmente uma empresa em fase de rampagem ali, e o empreendedor sair da jogada porque Sim. muitas vezes a cultura ainda não está pronta, ainda não está enraizada. E eu escuto muito você falando isso. Bastante. Acho que é uma lição muito importante que vem dessa história toda do IPO, né? Bastante. Nós que compramos empresa, né? A gente vê, eu compro a empresa, nós investimos na empresa, na verdade, só que sem o empreendedor, sem o Rodrigo à frente dela, ela perde um pouco da cultura, se ela não perder muito da cultura, e às vezes ela deixa a razão de existir. É claro, tudo tem seus prós e seus contras, mas se a cultura está muito bem implementada, se a sucessão está muito bem planejada, a maioria dos empreendedores que são adquiridos, vamos colocar assim, entre aspas aqui, ele está fazendo seu pé de meia para os próximos 3 anos já para deixar a empresa para que ela ande sozinha. As nossas empresas são criadas para andar sozinhas. Claro. Aquilo que a nossa sucessão está muito bem definida, eu consigo sair, criar outras empresas e a empresa consegue estar trabalhando aqui. É o que você está. Você está aqui hoje, tem lá suas 90 lojas claro. Rodando. Você viaja aos Estados Unidos, viaja para a Europa, as lojas estão rodando. Na verdade, tudo que você está fazendo é um aprendizado e uma cultura que você implementou na empresa para fazer com que ela chegue onde você desenhou para ela chegar junto com toda a sua equipe. Sim. E que ela vai com seus próprios passos. E aí tem uma coisa nisso, né, João, que assim, óbvio que quando a gente pensa na escala do negócio, no negócio que está tomando, evidentemente, isso não está pensado de hoje para frente. Isso foi pensado Sim. E vem sendo atualizado esse pensamento e essa visão, tá certo? Onde, especialmente, eu destaco a simplicidade. Eu gosto de falar que a simplicidade é a mãe da escala e a complexidade é a inimiga da execução. Então, assim, para de achar que você vai ser mais inteligente ou vai parecer mais inteligente se você for mais complexo. Quanto mais complexo você for, menos você vai crescer. Isso é um ponto. Eu digo sempre à minha equipe que
de problema o mundo está cheio. Eu sou o homem de solução. Exato, tá cheio, isso. Tá cheio. Vamos encontrar a solução. Não, e a simplicidade. Simplicidade, às vezes, a mãe da escala. Porque a galera quer ficar trazendo a coisa de uma forma complexa para parecer mais inteligente. Sabe aquele cara que quer parecer inteligente? Vejo muito. Enfim. Então eu acho que esse é um ponto. A empresa tem processos muito bem desenhados, manuais muito bem desenhados, justamente para que ela possa crescer. Agora, se a gente olhar para as maiores empresas do mundo, a gente tem a figura do empreendedor. Sim. E não tem nada de errado, né? A gente tem, cara, o que seria de SpaceX, Tesla e por aí vai sem Elon Musk, né? O que seria de Apple sem Steve Jobs? O que seria, mas depois que ele morreu a empresa continuou crescendo? Ótimo, isso é legado, isso é sucessão. Mas foi um trabalho bem feito dele, que inclusive foi na segunda passagem, não na primeira. Foi um amadurecimento dele como CEO, como presidente da companhia, né? E eu estou fazendo isso durante o processo, justamente porque eu não preciso sair para voltar. Mas o teu foi a segunda passagem também, né? Entre aspas, foi a segunda passagem. Teve como investidor e depois exatamente. Se eu olhar desde o início, eu de fato estou no meu segundo momento da companhia. É um aprendizado. Sem dúvida. É um aprendizado. O Joaldo hoje, empreendedor, o Joaldo executivo, o Joaldo criativo, o Joaldo mais calmo, mais boa pinta, vamos colocar assim. O Joaldo antigamente era pressão. Hoje você vai aprendendo ao longo do tempo a tratar de uma forma diferente. Esses dias eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo há uns 15 anos atrás. O cara virou e falou assim para um funcionário meu, mas ele continua comendo papel? Teve uma reunião, cara, eu não sei exatamente o que tinha acontecido, tinha uma folha de papel sulfite na mesa, eu comia a folha, cara. Você acredita? Que loucura. Que loucura, cara. Vai lembrar por quê, né? Mas você vê, maturidade, cara, você vai amadurecendo. Hoje eu não preciso mais comer papel, entendeu? Então, mas assim, o que eu ia citar. Então, eu acredito muito na importância da figura do empreendedor. Eu acredito nisso. E, obviamente, eu vivo isso e tem a ver com o meu talento natural. Eventualmente, você vai ter outros empreendedores que aquilo lá não está no DNA dele, eventualmente ele não vai viver aquilo. Mas, de novo, avalia as principais empresas do mundo. Olha a Amazon com o Jeff Bezos. Desde o dia que ele estava lá na salinha codando até hoje. Né? Mas até nesse fator de comparação, vamos pensar nos múltiplos Rodrigos. O Rodrigo do passado era muito o influenciador digital de hoje, porque o Rodrigo, jogador de futebol, dependia dele. Se ele machucasse o pé, ele não podia jogar. Sim. Hoje, o Rodrigo empresário, ele forma, ele tem um ativo, ele depende dele, mas ele também faz a coisa andar sem ele. Que eu acho que é o que eu falei da maturidade do líder formando novos líderes, Edu. Que é justamente isso. Então, assim, hoje, como é que eu me enxergo dentro da companhia? Você fala, qual que é a tua principal atividade dentro da companhia? Eu sou mantenedor da cultura, mas especialmente da visão do futuro. Então, assim, eu digo para a companhia para onde é que nós vamos. Então, turma, é para lá que nós estamos indo. Aí você vê, aí de vez em quando tem um que vai um pouquinho para cá. E às vezes não é que ele está indo por ali porque ele não está querendo ir na sua. É porque de repente ele se perdeu um pouquinho ali. Aí você chama de volta, fala, vem cá. Lembra, é por aqui, ó. Tu é mais generalista ou mais técnico? Mais generalista. Eu gosto disso. Eu costumo... Eu vou até te falar o seguinte, viu, Jodo? Eu acredito muito que, por mais que o empreendedor, ele pode até nascer como empreendedor um cara mais técnico. Ele pode nascer como empreendedor um cara mais técnico. Ao longo da jornada, ele vai lateralizar conhecimento, não tem como. Ele vai lateralizar repertório. Se você olhar para mim, para o meu repertório de jogador de futebol, morando no Vale do Silício, trabalhei com inovação, a gente pode falar de inovação aqui, que eu vou descer, eu vou falar em profundidade disso, porque, eu fiz Design Thinking em Stanford, eu vivi aquilo. Tem gente que vai no Vale do Silício, passa uma semana, volta e quer dar um curso. Eu morei 2 anos no Vale do Silício, eu montei uma empresa no Vale do Silício, né? Então, o meu ponto aqui é, se você, ao longo do caminho, continuar empreendendo, continuar crescendo o teu negócio, obrigatoriamente você precisa lateralizar os teus skills, as tuas habilidades, os teus conhecimentos, as suas experiências, né? Eu, desde ter saltado de paraquedas, snowboarding não sei aonde,
e surf com wake e futebol, triatlo, tênis, golfe. Você fala, pô, qual esporte? Não, qual que você quer fazer? Vamos lá fazer. Porque é a mesma coisa como empreendedor. Se a gente, de repente, tiver um negócio aqui que eu não conheço, eu vou precisar conhecer mais, talvez eu tenha que sentar hoje com você e passar 6 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas olhando para esse negócio. Mas eu não vou ser um idiota daqui 36 horas. Eu vou ter alguma coisa de conhecimento. Por quê? Porque a gente lateraliza conhecimento. Eu vou ser melhor do que o cara que está trabalhando? Não. Não. Porque se eu for melhor que ele, eu preciso mandar ele embora e contratar outro. O cara que está lá fazendo aquilo, ele precisa ser melhor que eu. Né? Como é que você chama, amigo? Imagina se o Ronaldo for um cinegrafista pior que você. Que caceta que ele tá fazendo ali? O Ronaldo é muito melhor do que vocês, não é? Como cinegrafista? Com certeza. A vida é assim. A vida do empreendedor é assim. Tem empreendedor que vira e fala, é porque eu não consigo contratar o cara melhor que eu. É porque você é uma bosta como empreendedor. Senão você conseguiria. Porque o cara que trabalha, pra mim, é melhor do que eu naquilo que ele faz. E ponto. E o cara que não é melhor que eu naquilo que ele faz, eu preciso mandar ele embora, contratar um melhor que ele. Na verdade, assim, vamos lá. A fase é, ele não é melhor que eu, não. Eu preciso treinar ele. Sim. Se ele não ficar melhor do que eu num período X, eu preciso mandar ele embora e contratar outro melhor que ele. É isso. Acho que essa questão da visão do futuro, e Joaldo é conselheiro de várias empresas, inclusive de capital aberto, eu acho que é o que muita gente esquece hoje de fazer, e é um papel fundamental. É olhar para o futuro. O Edu, tem um termo, né, que é a gestão ambidestra. O que é a gestão ambidestra? É o empreendedor conseguir tocar a companhia durante o dia a dia, mas ao mesmo tempo olhar para o futuro e tocar o futuro. Eu vou falar um negócio aqui que pode chocar alguma turma, Joaldo. Mas uma das coisas que eu penso todos os dias é como é que eu vou quebrar a Boali. Como é que a Boali do futuro vai fazer com que o modelo de negócio atual da Boali fique obsoleto? Porque se eu não estiver pensando isso, alguém vai estar. E alguém vai fazer. E alguém vai fazer. Alguém vai me tirar do jogo daqui. Pode demorar 20 anos, 30 anos. Principalmente se ele tiver mais verba financeira, ele vai fazer muito mais rápido. Muito mais rápido. E eu vou falar uma parada. Por exemplo, impressão... Eu vi que tem impressora 3D ali fora. Tem. Impressão de alimento. Rodrigo, você acha que vai existir? Se eu acho, é óbvio, já existe, queridão. Não é questão de se vai existir. Sábado teve um campeonato de comida impressa em impressora 3D na Campus Party, aqui em Recife. Acabou. Então não é se eu acho, já existe, a parada já é real, né? Se eu perguntar, talvez, como é que você chama, meu? Se eu perguntar pro Vitor agora, ô Vitor, vai um bife impresso aí? Talvez o Vitor olhe e fale assim, acho que não. Daqui 5 anos, vai? Por mais que ele fale que não, ele vai adorar o bife impresso. Daqui a 5 anos ele vai estar comendo, não vai nem saber. Ele vai estar comendo. Não, ele pode saber ou não saber, mas ele vai comer bife impresso. E aí você pode falar pra mim, Rodrigo, como é que vai ser essa parada? Eu vou te falar. A Boali, ela vai ganhando distribuição, certo? Eu tô falando de 90 pontos de distribuição, não tô? Daqui a pouco são 300, não são? Daqui a pouco são 500, não são? Esses 500 pontos vão distribuir alimento. Se é com impressora ou se é físico do jeito que é hoje, eu não sei. Mas nós vamos ganhar. Por quê? Anota essa aí, você que está em casa. Quem domina a distribuição, domina o jogo. Mas vamos polemizar? A partir do momento que tu fala de distribuição, de impressão de alimentos, dentro das suas distribuidoras, as funções mudam. Com certeza. A função do futuro, com o IA, o seu cardápio vai sair na hora, o alimento que a pessoa vai chegar lá e digitar um código vai ser impresso na hora, a automatização, a inteligência artificial... Aliás, antes dela chegar lá. Ela já entra no app, já pede para... Já recebe. Isso vai fazer com que... A Siri dela já manda lá o pedido. Vão ter que se adaptar. Acho que não sei se eu usei esse exemplo na última. Com o Davi, acho que eu usei esse exemplo e é falando exatamente sobre as funções, não falando sobre função do futuro, é falando sobre aquelas pessoas, e aí cabe para cada um de vocês, né? A mudança das profissões, aquelas pessoas que não se adaptam à nova realidade, que é uma nova realidade, mas é atual, não é do futuro, acontece hoje. Sim. Amanhã o seu caixa não vai estar lá, o seu chefe de cozinha não vai estar lá, porque a impressora vai fazer tudo por ele. Você sabe que a Universidade Boali, uma das coisas que eu faço lá e falo lá, é que a gente está lá justamente para formar essas pessoas para a vida e para formar para o futuro da Boali. O futuro da Boali não é o presente da Boali, eu falo sobre isso. O que a gente faz hoje vai mudar. Então a gente vai, ao longo do tempo, formar essas pessoas.
se a gente olhar, a vida ela é muito cíclica, né? E a diferença é que os ciclos antigamente mudavam em 50 anos, hoje eles mudam em 20 anos, né? Mas na prática, o que vai acontecer e o que tem acontecido é que você precisa se adaptar ao próximo ciclo. E o ciclo está cada vez shrinking, né? Ele está diminuindo o tempo. Então o ciclo era um ciclo de 50 anos, ele já foi um ciclo de 100, ele já foi um ciclo de 500 anos. Hoje ele é um ciclo de 10 anos. Daqui a pouco 5, talvez. Então, assim, a galera fala, ô Rodrigo, como é que você se imagina? Eu continuo me imaginando apaixonado do jeito que eu sou, vivendo experiências diferentes do jeito que eu vivo. Né? Você sabe, agora no mês passado eu tava em Portugal, fui para Paris para as Olimpíadas, voltei, fiz a maratona, hoje eu tô aqui em Recife, domingo eu tô indo para Miami, volto de Miami, tenho uma palestra lá no iFood Move e na outra semana eu tô indo para Dubai. Isso é o meu conhecimento sendo lateralizado. Isso me deixa atualizado para poder criar, para poder ter visão, para poder entender qual que é o meu futuro, qual que é o futuro da companhia. Então, na prática, o que eu acredito muito, e você sabe que eu tenho meditado muito nos últimos anos, tenho me espiritualizado muito e a conexão com Deus está cada vez mais forte. Entreguei minha vida a Deus esse ano, que foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. E na prática o que eu posso te falar é o seguinte, Aldo, e a grande dica que eu dou para todo mundo aqui, seja um grande aprendedor. Seja um grande aprendedor. E para mim uma das melhores formas de aprender é viver as experiências, né? Tem gente que passa uma semana inteira, ela não viveu nada novo. Passa um mês inteiro, ela não viveu nada novo. Ela não se expõe a algo novo. Se você quer melhorar a tua capacidade de pensar, se você quer melhorar a tua capacidade de tomar decisão, entenda uma coisa, eu vou dar um ciclo rápido de decisão. A decisão, ela tá aqui. A decisão, ela é gerida por um pensamento, pensamento gera emoção, emoção gera ação. A ação vai fazer com que você viva uma experiência. Essa experiência vai para o seu repertório. Cada decisão que você toma vem do seu repertório. O que é repertório? É tudo aquilo que você viveu até hoje. Tudo aquilo que você experimentou até hoje. Todos os livros que você leu, as pessoas com quem você se conectou, as pessoas com quem você conversou. E aí eu tenho uma coisa importante para falar. Depois que você viveu uma experiência, vai lá e aprende sobre ela. Porque tem gente que o cara vai vivendo a vida e não reflete, não aprende sobre aquilo que ele está vivendo. Meu irmão, começa a anotar aquilo que você está vivendo. Começa a você refletir e criticar aquilo que você está vivendo. Para que aquilo que você está vivendo se torne, de fato, uma experiência de uma nova aprendizagem. Desafie-se. E eu tenho certeza, Joaldo, o cara que está aqui assistindo a gente, se em um mês ele se propor a viver algo novo todas as semanas, eu tenho certeza que daqui a um mês ele vai mandar uma mensagem no Instagram, @rodrigobarros.rb, e vai falar assim, ó, Rodrigão, me expus a 4 novas experiências e, cara, hoje eu sou outro cara. Não tem como. E se você não for outro cara, você é burro pra caceta. Eu acho que eu ia fazer justamente essa pergunta. Qual é o primeiro passo, né? Você já tá dando o caminho aí. Viver novas experiências, Du. Você precisa se expor a algo novo. E assim, né? Tem gente na internet que isso aqui dá até um corte negativo, se for o caso, né? Mas tem gente na internet que vai falar, mas que tipo de experiência? Uma experiência que é nova para você e que vai fazer com que o seu repertório aumente. Eu acabei de dar o ciclo da decisão. O ciclo da decisão, ela vem depois do repertório. E antes do repertório estão as suas experiências, estão os seus aprendizados. E se você não se propor a viver algo novo, se você não se propor a aprender, eu vou te mostrar depois aqui, o nosso cara de TI, o Mário, chegou há 5 anos aqui na companhia, ele não falava bom dia. E não é porque ele não era mal educado, ele não conseguia olhar para você para falar bom dia. E a hora que ele sentava no computador, ele fazia o bicho naquele computador. Mas ele não conseguia olhar para as pessoas, ele não conseguia falar com as pessoas. Hoje ele estava dando uma entrevista, velho. O bicho em 5 anos está dando uma entrevista. A Sandrinha, quando veio trabalhar com a gente, Aldo, uma semana depois, vou te colocar com a Sandra para ela te contar isso daí. Uma semana depois, ela vira para mim, Rodrigo, eu queria uma conversa com você. Pois não, filho. Ela falou, vai ser... Como que é esse período de experiência que eu tô vivendo? Eu falei, por quê? Ela falou, não... Porque eu tô percebendo, né? Você tá me deixando tomar algumas decisões. Eu falei, mas vai ser assim para sempre. Passou um mês e ela sentou de novo preocupada. Faz 2 anos e vai fazer 3 anos que ela tá com a gente, eliminou 46 quilos. A Sandra fumava, parou de fumar. A Sandra vai na academia todos os dias e ela falou uma coisa muito forte para mim. Ela falou, Rodrigo, até hoje eu nunca tinha conseguido ir com a minha mãe no médico.
Caramba. E aqui na Burrali eu consigo fazer isso. Mas não é sobre ir no médio. Eu tô contando da Sandra, contei do Mário. Na prática, tem o Lucas de marketing. Cara, o Lucas de marketing hoje faz apresentação. O Lucas também. Na prática, entenda uma coisa que eu vou falar. Você que está assistindo, você tem muito mais potencial do que você imagina. Você só não descobriu. Cada um de nós aqui nessa sala tem mais potencial, tem mais para entregar. E você só vai conseguir entregar o seu máximo potencial, você só vai conseguir entregar melhor daquilo que você está entregando hoje se você se conhecer mais, se você viver novas experiências, se você se expor mais. E essa exposição vai fazer com que você amplie o seu repertório. E ampliar o seu repertório vai ampliar a sua mente, vai ampliar suas habilidades, vai ampliar a sua capacidade e certamente você vai ter pensamentos melhores, novas emoções e novas ações. E essas experiências é bom deixar bem claro que não precisa ser necessariamente com o que você está acostumado a trabalhar. Muitas vezes você viver algo completamente diferente vai fazer diferença. Com certeza. Eu comentei rapidamente quando ele estava falando, desafie-se, né? Você sair da sua área que você está acostumado a fazer aquilo que você está acostumado. Eu fui de tecnologia, ainda sou, né? Mas fui executivo de tecnologia por 20 anos, ganhei todos os prêmios de tecnologia do país, só que eu vivia no meu mundo. A partir do momento que eu me desafiei a sair daquele mundo, a cuidar de uma área financeira, a cuidar de uma área contábil, a entender como é que funciona uma empresa, a entender como é que funciona uma área de uma outra empresa de marketing digital como a GoExplosion, de plataforma, de processadora de dados, de gateway de pagamento, de tudo isso. Eu me desafiei a fazer isso e eu vi, opa, tem outro mundo lá fora. Exato. E eu venho fazendo isso para quem... Exatamente o que você está falando. Eu venho fazendo isso todos os dias da minha vida. Eu venho me desafiando a conhecer o novo. Eu venho me desafiando a aprender. Eu desaprendo e aprendo todos os dias. E imagina como é que é isso para um cara que era de tecnologia, que devia estar ali na sua timidez, atrás do computador. No back ali, né? No backstage. No backstage o tempo todo. A gente tá quase no final do nosso programa. O tempo passa rápido. O Edu é o cara, é o diretor, é o que manda na porra toda. Pode falar palavrão, não? É o cara que manda em tudo daqui, não sei porque ele manda a gente embora. O Edu, antes de você colocar suas palavras, eu acho que esse é o nosso segundo episódio. É muito interessante o GoExplosion Cast, porque a gente fala com um grande empreendedor, dando uma aula de empreendedorismo, 1 hora aqui falando sobre empreendedorismo, falando sobre vida integrada, mas que tudo tem a ver com toda a construção da sua vida empreendedora. E, ao mesmo tempo, no próximo episódio, pode vir outra pessoa que vai falar sobre marketing digital, sobre tecnologia, sobre aquilo em específico que ele faz. Então, essa pluralidade faz parte do nosso desafio. Faz parte em se desafiar também, em receber você, um grande empreendedor, um cara que está construindo um legado, vamos colocar assim, uma empresa que já é perpetuidade, aí, mas que ainda vai conquistar o mundo. E, ao mesmo tempo, daqui no próximo episódio, está conversando com algo que mexe numa tecnologia específica. Cara, você sabe que isso que você está falando é interessante, Aldo, porque eu imagino que boa parte da tua audiência venha do mundo digital. Do mundo digital. E aí você que é do mundo digital, eu quero te falar sobre isso também, porque eventualmente você começou a ter sucesso ou você está buscando ter sucesso e certamente o teu sucesso inicial ele virá da sua especificidade. Eu quero reforçar isso. O teu sucesso inicial, especialmente aqui no digital, ele vem da sua especificidade. Por quê? Porque provavelmente você é uma empresa de um cara só. É você fazendo. Então, você realmente precisa ser um especialista nesse momento. Agora, o seu crescimento enquanto ser humano, o seu crescimento enquanto empreendedor, pode ter certeza que ele vem de conhecimento lateralizado. Ele vem de experiências lateralizadas. Então, eu trago isso e deixo isso de forma muito pontual aqui, muito reforçado, porque eu tenho certeza que você vai trazer gente específica e expert aqui, mas não deixa também de trazer quem possa trazer essa visão mais lateral, porque essa visão lateral é o que vai realmente transformar a forma de pensar do técnico que está ali nos assistindo. Exato. É isso aí. Só para finalizar? Não, antes de finalizar, só falando... você falou muito dessa importância desse conhecimento transversal ou lateralizado. Você falou muito dos motivos que levaram ali para o digital.
mas eu queria que o Rodrigo de hoje, qual era o recado que ele poderia dar para o Rodrigo lá do início? Que é como tantos outros que estão em casa aí, pensando em começar, olhando para todas essas dificuldades, olhando para esse mundo que gira e se transforma de forma tão rápida. Qual é o conselho que você poderia deixar? Tem um conselho que eu acho que serviria para aquele Rodrigo e que continua servindo não só para o Rodrigo de hoje, mas para todos nós. Seja mais sem vergonha, né? E o sem vergonha vem do tipo, provavelmente você vai começar a atuar em algum segmento, e eu acho que no digital vai acontecer isso, e vai ter o teu primo, vai ter a tua tia, vai ter o teu amigo que não é muito amigo assim, vai ter uma galera, às vezes teu pai e tua mãe, a galera que te ama de verdade, que vai olhar pra você e falar, não, vai fazer. Virou blogueirinho? Virou blogueirinho, virou não sei o que, tal. Então assim, ser sem vergonha é um negócio que eu acho que vai te ajudar. E assim, não tenha medo de ser ridículo. Não tenha medo de ser ridículo. Se você tá fazendo algo que você acredita, que faz sentido pra tua vida, que faz bem pra vida dos outros, de quem tá consumindo, você pode ser ridículo pro teu primo, pra tua tia. Porque a hora que você deixar de ser ridículo pra eles, eles vão estar te aplaudindo. É isso aí. E para todo mundo que quiser entrar no digital, não esqueça que a Go Explosion pode ser a sua parceira. A Go Explosion Cash traz esse conteúdo, traz esse conhecimento, mas acima de tudo, ela oferece um caminho seguro para você entrar dentro desse mercado digital, fazer tudo isso. O Rodrigo falou dessa parceria que a gente construiu lá atrás, trazendo você também para o digital, mas não só quem já tem o tamanho que o Rodrigo tem, mas você que está começando também pode sim olhar para a Go Explosion. Aí vem a outra dica que eu quero dar. Eu atrasei a entrada. O melhor momento para entrar no digital é exatamente agora. Porque foi ontem o melhor momento. Então, se você não entrou ainda, entra hoje. Ainda está em tempo. Porque, cara, assim, vai estar em tempo, mas o ideal é o quanto antes. Eu, em 2013, fiz Design Thinking em Stanford. Eu morava no Vale do Silício. Eu tinha vários seguidores no Facebook. Vários. Em 2013 já, lá atrás. E eu tinha no YouTube uma porrada de seguidor. Mas eu achava que aquilo era, enfim, não era a coisa mais importante. E eu não coloquei energia. E se eu tivesse colocado, vocês imaginam o que teria acontecido. Na prática, eu demorei para entrar. Então, o conselho que eu daria para o Rodrigo há 10 anos atrás era, meu filho, cai para dentro disso, coloca toda a sua energia aqui, porque isso aqui vai arrebentar no futuro. A capacidade que a gente tem de escalar aqui no digital é incomparável com qualquer outra coisa. Então, eu não coloquei energia lá atrás, estou colocando energia agora, eu já aproveito para te convidar. Workshop versão beta aqui na Go Explosion. Pode fazer pitch, não? Na hora. Galera, o meu grande objetivo agora com esse novo produto, que é o Workshop versão beta, e depois a gente vai criar, assim, uma linha de produtos para vocês, é, de fato, fazer com que a sua ideia vire um negócio. É, de fato, fazer com que você pare de sonhar, comece a executar e tenha resultado. Eu fiz isso com algumas empresas. Não foram uma, não foram duas, não foram três. A gente não falou nem de faculdade aqui. Eu já montei faculdade, já tive faculdade, já vendi faculdade. Eu tive vários negócios que eu construí. Alguns do zero, outros eu peguei pequeno e transformei em grande. E eu quero te ajudar a fazer isso também. Então, vem para dentro da Go Explosion. Vou pedir para a galera depois deixar um link do nosso produto aqui. E vamos embora de versão beta, transformando sonhadores em realizadores. Corte feito. Pitch feito. Irmão, uma honra tê-lo aqui. Você sabe que pra gente é um prazer. Para essas pessoas que querem começar hoje, goexplosion.com, entra lá, chama o executivo de contas nosso. Um dos diferenciais que a gente já colocou, você muito bem conhece, é o nosso suporte, o acompanhamento de toda o seu projeto, desde o início até a sua primeira venda e até os seus milhões, 10 milhões, 200 milhões e assim por diante, contando toda a gamificação da plataforma. Conte conosco. Foi um prazer enorme. Esse foi o segundo Go Explosion Cast. E teremos vários outros. Muitos outros aí pela frente. Surpresa para o que está vindo aí. Pessoal, muito obrigado. Valeu mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.